Olá, mulheres! Estamos juntas aqui mais uma vez e hoje nós estamos inaugurando um quadro aqui nesse canal que vai se chamar Curadoria. E essa palavra vem do sentido de curar, de zelar, de cuidar, de preparar. E esse quadro vai ser como uma verdadeira casa de Esther, aquele lugar de preparação. E eu acredito que é exatamente isso que Deus está fazendo nesse tempo. Ele está nos preparando. E aqui, como finalidade desse quadro, nós vamos falar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre dicas, coisas de mulher e tudo pautado na palavra de Deus. Você vai perceber que a Bíblia ela é rica de conteúdo. Então, hoje nesse vídeo, como você viu aí o tema, nós vamos falar aqui do saber, do conhecimento. E o não saber, ele vai destruir você. Tem coisas que você não sabe e é por isso que elas estão te destruindo, pois se você soubesse, isso estaria te construindo. Então, o saber, ele realmente é libertador. Como introdução desse vídeo, eu quero dizer para você que talvez um dia você olhou para algumas pessoas de sucesso e de alguma forma você pensou que aquilo não era para você. Você olhou para pessoas que alcançou grandes lugares e daí você pensou, olhando para a sua realidade, que aquilo era distante demais da sua realidade, não era para você. Porque de alguma forma você se sentiu incapaz, você se sentiu inferior àquelas pessoas. Mas saiba que na verdade você não tem nada de diferente. Apenas uma coisa pode te diferenciar: o fato de você não saber o que essas pessoas sabem. O saber, ele é libertador. Tem muitas coisas que você não é boa, não é porque você não tem talento, mas simplesmente porque você não aprendeu sobre isso. Tem alguns lugares que você ainda não chegou porque você ainda não aprendeu como chegar. Então se liberte da culpa e comece a perceber aquilo que você pode aprender. Olhe para as pessoas que são referência para você e comece a entender como foi que elas chegaram, como foi que elas conquistaram aquele lugar. Você pode sim alcançar o que elas alcançaram. Elas são seres humanos assim como você e eu. E se elas conseguiram, isso é uma inspiração para que você entenda que você também é capaz de conseguir. Tem coisas que nós não somos boas porque, na verdade, nós nunca estudamos, nunca paramos para aprender mais sobre aquilo. Então, é uma questão de saber. Eu acredito que o sucesso é realmente uma questão de saber. Nesse vídeo, nós vamos falar como o conhecimento é libertador. E a partir do momento que você aprender, existem grandes probabilidades de você ser boa naquilo. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero te inspirar, quero te encorajar. Para que você descubra esse seu lado em potencial, do qual você ainda não conhece, mas está prestes a conhecer. Antes de começarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Maria e eu sou pastora aqui da igreja local, casada. Eu tenho aprendido como crescer como pessoa, e isso através da inspiração de Deus. Eu busco alcançar o melhor de mim. E pensando nisso, decidi compartilhar esse tipo de conhecimento aqui no canal, porque eu acredito que é muito válido algumas mulheres aprender sobre alguns assuntos dos quais a gente não teve a oportunidade de aprender ao longo da vida. Então, hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre desenvolvimento pessoal, mas eu pretendo ainda em outros vídeos trazer assuntos mais ainda pontuais, tá bom? Mas vamos lá, abre sua Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6 está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, por isso também eu me esquecerei de teus filhos. Veja bem, olha só. A primeira parte desse versículo é o que mais me chama a atenção. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é o que eu vejo acontecendo com muitas pessoas. Elas acabam se destruindo porque elas não têm conhecimento. Eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas não por maldade, mas por imaturidade. Não é porque ela é ruim, mas é porque ela não aprendeu sobre aquilo.
Talvez ela não teve referência, ela não teve quem pudesse ensinar, ela não teve quem pudesse falar. Então, alguns nossos maus hábitos, alguns maus comportamentos que temos, talvez temos, não porque somos mal, mas porque não aprendemos sobre isso. Isso tem nos destruído. Por isso que quem fica na ignorância não alcança muita coisa, porque ela não tem base, ela não tem conhecimento. Daí você pode, talvez, então, como eu tinha dito, talvez você olhou para grandes homens e mulheres de sucesso e pensou que talvez eles tivessem dom. Só que, na verdade, não é dom. Porque o dom é aquilo que você nasce com ele. E você pode, como um exemplo básico, você pode olhar uma pessoa que canta. Na maioria, aquela pessoa nasceu com aquele dom. E você pode perceber que essa pessoa desde criança já cantava bem, já era afinada, e isso mostra que ela nasceu com aquela habilidade. Já o talento, quero diferenciar aqui o dom do talento. Já o talento é aquela habilidade que eu não nasci com ela, eu aprendi, eu melhorei, eu me esforcei e agora eu sou boa naquilo, agora eu tenho aquele talento. Na verdade foi uma habilidade aprendida e na maioria das vezes os grandes homens e mulheres de sucesso não nasceram com dom. A verdade é que eles se esforçaram, eles aprenderam, eles aprimoraram. Então isso é o que nós devemos fazer, isso é o que está dentro da nossa realidade. Então não era dom, era apenas sacrifícios que essas pessoas fizeram, era apenas muito estudo, era apenas dedicação, era apenas pessoas que estavam abrindo mão da sua liberdade para poder aprender algo do qual eles queriam aprender e que iria fazer com que eles crescessem. Então isso está disponível para nós. Olha, eles não são super-heróis, eles são apenas pessoas que decidiram aprender o que você ainda não aprendeu. Então, desenvolvimento pessoal é aquilo que eu posso aprender, é aquilo que está disponível para mim poder ir lá e acessar. E isso em vários aspectos da minha vida, tanto como profissional, como emocional, como espiritual e por aí vai. Esse conhecimento todo está disponível. Basta que você apenas deseje consumir isso. O que acontece é que hoje muitas pessoas elas têm preferido a ignorância. Tem gente que prefere não saber, porque o saber vai exigir até uma responsabilidade sobre ela. Então tem gente que prefere a ignorância. Mas esse conhecimento que vai te permitir crescer, ele está disponível. Não é algo que está distante demais, não é algo que está longe demais da sua realidade. Basta apenas que você deseje aprender. Então você pode perceber essa grande diferença entre dom e talento. Dom, eu nasci com aquilo. Tem coisa que eu nasci com ela, tem coisa que eu sou boa desde nascença. Tem outras coisas que eu aprendi, que eu aprimorei, que eu fiz um curso, que eu assisti uma aula, um podcast, uma palestra, por aí vai. Então você percebe isso? Tem pessoas que alcançaram lugares, alcançaram realizações, alcançaram sonhos por aquilo que ela aprendeu. Aí eu quero te dar alguns conselhos. O primeiro deles é que você faça uma lista de pessoas que te inspiram. Eu quero também fazer aqui um adendo. Não idolatre pessoas, apenas admire pessoas. Você não precisa de idolatrar ninguém. Não precisa pegar a vida de ninguém para comparar. Você não precisa de usar a vida de ninguém para comparar com a sua. Não use comparações. Comparação só serve para te diminuir. Não se compare com ninguém, porque cada um tem o seu processo. Agora, olhe para algumas pessoas que pode servir de inspiração para você, que chegaram em lugares que você deseja chegar. Elas vão te inspirar com a história delas, porque se elas conseguiram, você também consegue. Então, use pessoas para serem inspiração, não use pessoas para servir de comparação. O conselho é que você liste 5 pessoas que te inspiram, pessoas que alcançaram coisas das quais você deseja alcançar, pessoas das quais conquistaram coisas das quais você deseja conquistar. Isso vai te inspirar. Então, liste 5 pessoas e nessas 5 pessoas você vai buscar conselhos. Se elas são pessoas do seu convívio, que você tem um acesso, então marque um encontro com essa pessoa, mande uma mensagem
ou marque um café, como for, como desejar, você vai perguntar para essa pessoa quais conselhos ela poderia te dar, quais conselhos ela poderia dar para quem quer crescer. E se essas pessoas não são do seu convívio, então assista vídeos, assista palestras ou leia livro dessas pessoas. Nesses conteúdos vai com certeza estar ali depositado os melhores conselhos dessa pessoa. E ter conselheiros é bíblico, até Deus tem conselheiros. Então você que não busca conselho de ninguém, você está cometendo um grande erro. Busque conselho de pessoas que alcançaram, que chegaram aonde você também deseja chegar. Próxima dica é que você faça uma lista das suas metas de vida. Desde as mais simples, como conseguir beber 2 litros de água por dia, até as mais elaboradas, como comprar uma casa própria, comprar meu carro e etc. Projete, faça suas metas. A Bíblia fala que o homem nobre, a mulher nobre, ela projeta. Então, comece a projetar. Faça aí uma lista com as metas que você tem para esta semana, com as metas que você tem para esse mês, com as metas que você tem para o próximo ano. Isso vai servir de incentivo para você. Afinal, se você não tem um ponto de partida, então você também não tem uma linha de chegada. Se você não começar a projetar alguma coisa, então você não vai chegar em lugar nenhum. E o que vier para você vai estar bom, porque você não projetou. Então projete para que você tenha um norte, uma direção da onde você quer chegar. Próxima dica é que você busque conhecimento aonde se costuma buscar. Costuma os livros ser o lugar mais acessível para buscar conhecimento. Então se assuste se você não tem esse hábito da leitura. Não fique apavorada. Por quê? Porque esse hábito é um hábito muito maravilhoso de ser desenvolvido. E a grande sacada é você ler livros dos quais realmente te interessam, com assuntos dos quais realmente você quer aprender, porque isso vai tornar a sua leitura prazerosa. Talvez você não desenvolveu o hábito da leitura porque ao longo da sua vida, no seu período da escola, por exemplo, você só leu coisas das quais você não queria ler. Você foi exposto a leituras de assuntos dos quais você não estava interessado em aprender. Talvez por isso você associou a leitura a algo do qual você não gosta. Mas se você começar a ler livros dos assuntos dos quais você realmente está interessado, a chave vai mudar. Então você vai começar a gostar e você vai desenvolver esse hábito que é tão maravilhoso. Essa dica é que você comece a buscar o conhecimento através daquilo que é acessível. E não só os livros, mas também palestras, podcasts, artigos, revistas, enfim, tem várias formas de você aprender hoje. E dá uma filtrada, por exemplo, no seu Instagram, que talvez você tenha lá um monte de pessoas criando conteúdos de desinformação. Comece agora a procurar perfis que trazem de fato informações relevantes dos assuntos que te interessam. O aprendizado, para se tornar interessante, tem que ser sobre algo que você gosta. Vou dar um exemplo. Se você tem dificuldade de gerir a sua renda, então talvez seja interessante você começar a ler um livro sobre educação financeira. Se você tem dificuldade de liderança, talvez seja interessante você assistir a alguma palestra ou um podcast ensinando sobre liderança. Se talvez você tem dificuldade de se comunicar, de criar novos laços, amizades, talvez você esteja precisando aprender um pouco mais sobre relações sociais. Então, se você filtrar o que você realmente quer aprimorar, você vai aprender exatamente o que te interessa e isso vai ser prazeroso. Então, enfim, essas são as dicas que eu queria passar para você hoje. Eu espero que você coloque elas em prática e torço muito para o seu progresso. Acredito que com essas básicas dicas de hoje, já dá para ter alguma evolução. Hoje tem muito conhecimento disponível e com fácil acesso para que você se desenvolva. Às vezes nossas habilidades estão só adormecidas, elas já estão dentro de nós, apenas precisando de uma calibrada para que a gente alcance nossos objetivos. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, esses dias eu aprendi essa lição tão preciosa com a minha mãe. Ela falou: não precisamos nos culpar
das coisas que nós não fizemos no passado, porque naquela época não tinha maturidade para isso. Naquela época não tínhamos maturidade para isso. E essa frase, esse ensinamento da minha mãe, ele me marcou. E eu comecei a perceber que realmente eu não preciso carregar esse fardo de culpa por não ter feito diferente no passado, pois eu posso aprender hoje. Então, não se culpe pelas coisas que já passaram, né? Você apenas não tinha o conhecimento necessário para lidar com isso naquela época. Hoje, você pode aprender. Então, decida aprender, decida ser boa naquilo que pode fazer com que você alcance os seus objetivos. E lembre-se, não queira ser melhor do que ninguém. Não se compare, não queira vencer ninguém, não queira competir com ninguém. Queira apenas vencer você mesmo. Essa é a melhor vitória, a vitória da superação. A melhor vitória é vencer você mesmo. Por isso, comece a aprender já. Comece a aprender agora, porque a falta de conhecimento destrói pessoas, mas o conhecimento é libertador. Até Jesus uma vez disse: "E conhecereis a verdade vos libertará." E, de fato, quando você conhece, quando você sabe, nada mais pode te prender na ignorância. Então, seja liberta agora da ignorância, aprendendo aquilo que pode te levar a chegar no seu potencial máximo. Não perca tempo. Aprenda, conheça, descubra, corre atrás e o seu eu do futuro vai te agradecer por isso. Beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo dessa série. No próximo vídeo eu tô pensando em trazer indicação de conteúdos da Netflix ou até mesmo de canais do YouTube. Eu acredito que isso também vai agregar valor aí na sua vida. Por enquanto é isso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém.